Algumas histórias conseguem grudar na cabeça de um jeito bem único. Você termina a leitura e fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Algum detalhe que você deixou passar despercebido e que ficou para trás justamente para te fazer voltar e rever tudo mais uma vez. O mangá N, que já chama a atenção por ter seu título com apenas uma letra, é esse tipo de história. 6 garotos desaparecem sem deixar rastros, uma sala inteira de alunos é massacrada, pessoas tiram suas vidas sem a menor hesitação. Nenhum desses casos parece ter ligação, até que a mesma letra N aparece em todas as cenas. Poderíamos começar essa história seguindo a ordem exata dos capítulos, porque à primeira vista, os capítulos desse mangá parecem episódicos. Mas na verdade, tudo está fragmentado e você precisa juntar as peças, os lugares e os personagens que inclusive não têm nome. Mas para facilitar o emaranhado de mistérios que é a alma desse mangá, vamos nomear cada um deles. Tudo começa quando o protagonista Takashi, ao menos o personagem principal de seu próprio núcleo, e isso logo vocês vão entender, vê uma minivan preta e acaba se lembrando de algo que aconteceu quando ele era criança. Takashi tinha crescido numa zona rural onde não se tinha muito o que fazer, e além de ser a ambientação perfeita para o começo de uma história de terror, eles pensavam que nada de extraordinário aconteceria, justamente porque todos se conheciam e a vida parecia ser simples demais, ainda mais para uma criança que passava o dia inteiro brincando. Só que até mesmo a disposição e a criatividade para matar um pouco de tempo também chegava ao fim. E foi no momento em que um deles pararam para pensar sobre o que fariam a seguir, que um deles teve a brilhante ideia deles fazerem um teste de coragem num cemitério que ficava perto de um crematório, e tudo seria feito à noite. Takashi ficou intrigado, mas não com medo. Ele foi com os outros garotos andando de bicicleta, como quando alguém vai ao parque de diversões cheio de empolgação, mas isso durou muito pouco. Quando chegaram, eles estavam sozinhos e a escuridão era a única companhia. O caminho só era possível de ser visto porque eles estavam usando a lanterna de seus celulares e era Takashi quem estava na frente como um verdadeiro símbolo de coragem. Ao menos era o que ele queria transparecer para seus amigos, porque a sua vontade era a de ir embora porque ele sentia que havia algo de errado. Ele fingiu valentia em frente aos túmulos que ficavam logo abaixo da escadaria do morro por onde eles passaram. Seus amigos, que não estavam ligando para nada daquilo, começaram a tentar dar sustos uns nos outros e, ironicamente, foi isso que afastou um pouco do medo que eles estavam sentindo. Tudo parecia que tinha voltado aos eixos. Aquele clima fantasmagórico era apenas a mente pregando peças. Seria isso se não fosse por um único motivo. Assim que estavam saindo, eles viram entrar no estacionamento exatamente uma minivan preta que tinha sido o que levou Takashi no futuro a relembrar dessa história. Os garotos pensaram que dentro daquela minivan tinha um outro grupo de estudantes querendo realizar o mesmo teste de coragem, mas o que saiu de dentro dela foi algo bem diferente desse pensamento. Eles viram uma família com semblante estranho descer e ignorá-los completamente. Isso por si só já era muito estranho, mas a coisa só piorou. Takashi os viu sentar de cócoras num círculo em um ponto aleatório e por mais que sentisse que não deveria chegar perto deles, a sua curiosidade falou mais alto e ele se deixou levar mesmo com medo. Quando chegou perto dele, ele viu que eles estavam escrevendo repetidas vezes a letra N na areia com um olhar fixo e perdido no chão. Como se no fundo estivessem fazendo aquilo por conta de uma força externa que estava apenas usando seus corpos. Takashi congelou, mas seus amigos não, pelo contrário. Eles se aproximaram fazendo algazarra e Takashi sentiu nesse momento que essa não era a melhor hora para isso. Ele pediu que eles parassem mostrando todo o pavor que ele tinha tentado esconder, mas eles não lhe deram ouvido. Os meninos, simplesmente agindo como valentões, começaram a chutar e a espalhar a areia no meio daquelas 4 pessoas para desfazer as letras marcadas no chão. Mas em nenhum momento, aquela família pareceu abalada por nada disso. Eles estavam focados num nível tão intenso que parecia que eles sequer estavam sendo atrapalhados. O medo de Takashi e a inquietação de que alguma coisa fora do comum estava rolando continuou no ar mesmo após seus amigos decidirem ir embora. Com muita sorte, aquelas pessoas seriam apenas um grupo com comportamento aleatório e estranho e nada aconteceria. Mas assim que ele apanhou sua bicicleta para sair dali, ele foi compelido por sua curiosidade mais uma vez para olhar para trás. Takashi ouviu o motor da minivan ser ligado. Ele queria acreditar que tinha sido só a sua imaginação. Mas quando ele se virou para olhar, ele viu os rostos daquelas 4 pessoas fixados no vidro encarando profundamente. Seus olhos não estavam mais perdidos como antes, eles estavam vendo Takashi como se estivessem o marcando para os eventos estranhos que aconteceriam dali em diante. Ele pensou em contar o que tinham visto para seus amigos, mas algo o impediu. Um pressentimento de que ele precisava ficar de boca fechada para as coisas não terminarem ruins para ele. Depois de tudo isso, eles voltaram juntos, mas se separaram à medida que os caminhos de suas casas iam se aproximando. Essa foi a última noite que Takashi os viu.
Todos do grupo, com exceção dele, desapareceram sem deixar rastros. Takashi se transformou num polo de preocupações e questionamentos da polícia e dos pais de seus amigos que queriam saber o que tinha acontecido com os meninos, o que o levou a, consequentemente, se sentir culpado por ter sido o único que foi poupado. Ele decidiu contar toda a verdade para seu pai, que por mais que não explicasse o sumiço de seus amigos, ainda continuava sendo a única coisa que podia ser um referencial para aquele mistério. E assim, ele voltou para onde tudo começou, o cemitério. Só que diferente da última vez, Takashi não precisou de um tempo para que coisas estranhas se manifestassem. No momento em que chegaram, eles viram todo o chão do estacionamento coberto por letras N, incluindo uma letra gigante onde um pequeno templo de madeira estava. O pai de Takashi até tentou detê-lo, mas ele não conseguiu se conter como da última vez, porque aquele mesmo medo que o afastava também o atraía. Takashi percebeu que o templo estava exatamente no mesmo lugar onde aquela família tinha ficado, mas o mais estranho estava dentro dele. Ele ficou chocado ao ver o nome de seus amigos desaparecidos entalhado na madeira e, inevitavelmente, ele chorou se perguntando o porquê daquilo. Tudo ruiu numa simples noite e as coisas pareciam estranhamente confusas demais para ele sequer se ver diante de alguma resposta em torno daquela letra e daquelas pessoas. Já no segundo capítulo, o mangá nos leva para aparentemente um novo contexto, como se esse fosse o começo de uma história independente sem qualquer ligação com o que aconteceu com Takashi. Conhecemos Inari, uma menina que vivia com sua mãe e as coisas pareciam realmente normais com a própria personagem descrevendo a sua rotina e outras banalidades. Mas uma coisa chamava a atenção: a existência de uma entidade que morava com elas. Não dá para saber ao certo o que é essa coisa da qual elas acreditam e louvam como uma divindade, porque embora só a vejamos sob o olhar de uma criança que não é necessariamente 100% confiável, a mãe de Inari também parece dar sentido para a existência palpável desse ser que pode ser tanto simbólico quanto real. Mas vamos explicar isso no final. De qualquer modo, Inari nos narra algumas coisas envolvendo esse deus que nunca sai de sua casa, e quando sai, coisas terríveis acontecem. Um dia, por exemplo, ela contou que o seu deus foi até a casa dos vizinhos quando eles estavam fazendo um churrasco e depois, de maneira quase imperceptível, o mangá mostra alguns corpos sendo levados, o que já sugere o que aconteceu. Os vizinhos passaram a evitá-las depois disso, mas as coisas continuaram como sempre, até o dia em que Inari recebeu uma atividade que pedia que ela falasse sobre sua família e ela decidiu incluir a entidade na tarefa. No dia da apresentação, ela o citou sem pensar que isso podia soar estranho demais, e obviamente todos ficaram confusos porque aquela atividade não tinha ligação alguma com religião. Mas para o choque deles, o deus de Inari, que quase nunca saía de casa, compareceu àquela aula e marcou o quadro com uma letra N no exato momento em que ela disse que ele era parte de sua família. A algazarra parou como se o tempo tivesse sido congelado e a atenção de todos não estava mais em Inari, mas sim com aquela figura enorme e escura parada perto dela como se tivesse sido invocada como os pais que estavam ali. O capítulo se encerra dessa maneira e começa o seguinte apresentando o outro personagem que vai inesperadamente se ver diante dessa letra misteriosa. Mas vamos tentar ligar um pouco as coisas pulando para o capítulo 6, onde conhecemos um pouco mais do que aconteceu na sala de aula a partir da visão de uma outra família. Miyuki estava ocupada demais com as coisas do trabalho e como dificilmente ela comparecia aos eventos da escola de sua filha Aya, ela decidiu se comprometer a ir à apresentação sobre a família junto de seu marido, que com muita sorte tinha conseguido alinhar sua agenda com a dela, mas infelizmente ela acabou adoecendo justamente no dia. Mesmo doente, ela disse que faria um esforço para ir, mas vendo o estado em que ela estava, Aya disse que ela podia ficar em casa porque ela podia simplesmente ler o que ela escreveu quando ela chegasse. Esse momento fofo das duas foi tragicamente o último, mas não a última coisa sobre Aya que ficou guardada em sua memória. Mais tarde, quando acordou após pegar no sono, Miyuki viu diversas mensagens para ela perguntando se a filha dela estava bem, porque algo tinha acontecido na escola, e quando ela ligou a televisão, ela se deparou com uma notícia que dizia que tanto os pais quanto os alunos da sala de Aya tinham sido massacrados e ninguém sabia quem era o culpado por trás disso. A vida de Miyuki obviamente perdeu todo o significado e ela ficou reclusa em seus próprios pensamentos durante algum tempo. Miyuki foi morar com seus pais que estavam preocupados com sua saúde mental, porque além da tristeza absurda que a dominava, ela começou a nutrir um ódio muito grande pela pessoa que estava por trás de tudo isso. E um dia, a possibilidade do caminho para uma resposta veio. Ela se deparou com algumas matérias que falavam sobre uma suposta seita religiosa que estava provavelmente envolvida com o desaparecimento dos amigos de Takashi, com a morte de um homem chamado Haruto apresentado no capítulo 3 depois que ele decidiu investigar esses eventos por conta própria, e claro, com o massacre que aconteceu na sala de aula de sua filha.
Miyuki tinha achado as matérias sensacionalistas demais porque eles não tinham prova de nada. Mas essa era a única coisa que ela tinha em mãos e ela se agarrou a elas com tudo para tentar descobrir o que aconteceu. Miyuki dedicou todo o seu tempo para investigar cada detalhe e foi nessa atenção minuciosa que ela chegou até o paradeiro de Takashi. Sem pensar duas vezes, ela pediu o carro de seu pai emprestado e saiu com ele sentindo uma urgência muito grande que dizia para ela chegar cada vez mais perto de tudo que estava ligado à letra N. Depois de algum tempo, ela enfim chegou até a escola de Takashi, mas ela foi dispensada pelos professores que não queriam falar sobre os alunos desaparecidos com uma completa desconhecida. Embora não tivesse conseguido o que ela queria, ela entendia que essa era a coisa certa a se fazer para proteger as crianças dos potenciais perigos. Mas assim que estava prestes a retornar para sua rotina sem respostas, o destino a colocou diante de Takashi, que passou do lado dela. Miyuki chamou por ele sem medir qualquer intensidade em suas palavras que poderiam assustá-lo, mas ela estava precisando desabafar. Ela contou a sua história a ele, que podia soar esquisita demais, mas Takashi sabia o que era ouvir algo assim porque ele mesmo tinha vivenciado algo tão estranho quanto tudo que saía da boca dela. Ele a ouviu sem julgamentos e depois de vê-la chorar copiosamente, eles foram para um lugar mais reservado, onde ele também a usou para falar aquilo que ninguém queria ouvir e dar atenção. Takashi falou sobre a família estranha no estacionamento do cemitério, sobre o templo com o nome de seus amigos e sobre o medo que ele continuava sentindo. Miyuki no começo até sentiu que tudo parecia surreal demais quando ela chegou até a escola dele, mas quando ele lhe falou aquelas coisas com expressão muito sincera, ela foi levada a crer que não acreditar nos eventos relacionados ao N seria uma completa burrice. Miyuki então aproveitou tudo o que tinha e pediu que ele a levasse até o cemitério, e por mais que tivesse sentimentos conflitantes sobre isso, ele aceitou porque aquela história também fazia parte dele, mas ele pediu que eles não demorassem muito por via das dúvidas. O lugar parecia ainda mais abandonado e o vento que soprava junto da noite que estava chegando só intensificava esse fato. Mas o mais estranho de tudo é que Takashi percebeu que o templo que ele viu tinha sido substituído e Miyuki ficou ainda mais curiosa. Ele pediu para eles irem embora, mas ela se negou porque ela queria ver o outro templo ainda mais de perto. Takashi entendeu que a fazia seguir em frente porque ele mesmo provou desse sentimento misterioso quando tudo começou, mas ele recuou e foi embora sem ela. Miyuki foi deixada, mas não totalmente sozinha. Existia algo de muito familiar em tudo aquilo. Algo próximo, algo que ainda doía e estava sem respostas. Ela viu dentro do templo as fotos de seu marido e de sua filha. A vida de Miyuki entrou num buraco ainda mais profundo. Ela já não conseguia mais dormir direito porque sua mente estava ocupada demais pensando no que era difícil de ser explicado. E por mais estranho que fosse, depois que ela viu as fotos dentro do templo, os eventos relacionados ao N se fizeram mais presentes perto dela. Um dia, por exemplo, ela viu uma mulher ser morta na sua frente por um homem aleatório que brotou do nada e marcou as costas da vítima com a letra que a assombrava. Mas tudo ainda continuava fragmentado demais para ela conseguir encaixar aquelas peças. A história de Miyuki ainda continua depois disso, mas antes de prosseguirmos, temos que voltar até o capítulo 5.5, que fala sobre Takeru, um menino que está tendo sonhos horríveis, onde ele sempre acaba matando alguém a sangue frio. Takeru, que também vivia com sua mãe, não sabia o porquê desses sonhos porque não tinha nada de estranho acontecendo em sua vida que pudesse influenciá-lo a isso, exceto que ele sentia algo ruim que ele não conseguia explicar. Em seus sonhos, ele sempre estava em um quarto desconhecido junto de uma pessoa dormindo do qual ele nunca tinha visto. Takeru as acordava retirando o lençol e era então encarado por aqueles olhos nada familiares. Depois, ele pegava uma cadeira, preparava uma corda, fazia a pessoa da vez subir nela e o resto vocês já sabem. Ele empurrava a pessoa para a morte e acordava assustado. Toda noite era assim. O curioso é que as pessoas com quem Takeru sonhou eram exatamente as mesmas pessoas que Takashi viu sair da minivan no primeiro capítulo, o que é uma ligação bem interessante. A mãe de Takeru percebeu que ele não estava nada bem e tentou perguntar a respeito, mas ele desconversou para não deixá-la preocupada, mas no fundo ele estava assustado com a possibilidade de as pessoas que ele estava matando em sonho estarem morrendo na vida real, e assim ele passou a ter medo de dormir. Mas esse medo era impossível de ser completamente evitado. Um dia, aquele mesmo quarto estranho que ele sempre visitava quando fechava os olhos lhe mostrou nada menos do que sua mãe. E mesmo sendo ela, ele seguiu o mesmo passo a passo que terminava quando ele empurrava a cadeira e a corda suspensa fazia o seu trabalho. Takeru acordou desesperado e ele temia não ver mais a sua mãe quando ele fosse abrir a porta de seu quarto. Mas lá estava ela sorrindo para ele e ele não conseguiu conter as suas lágrimas pensando que nada aconteceria porque os seus sonhos não eram reais. Era o que ele tinha pensado.
O mais legal de N é essa atmosfera de paranoia que existe em todos os detalhes na vida desses personagens sem ligação alguma, até chegar no ponto em que eles passam a se interconectar a partir de detalhes ou de ligações mais diretas, como acontece com Takeru e Miyuki. Já de volta ao capítulo 7, depois que Miyuki decidiu voltar para sua casa após sentir um pressentimento muito ruim, ela encontrou a carta de Aya que ela deveria ter lido para ela quando ela tivesse chegado em casa. A carta estava manchada de sangue, comprovando a fatalidade do massacre, mas as palavras nela eram tão horríveis quanto. Miyuki agradeceu por estar diante daquele papel tão importante que se transformou num pesadelo quando ela leu Aya dizer que ela era uma mãe horrível por às vezes costumar fazer coisas ruins com ela. Miyuki ficou chocada com o que leu. Aquilo era sobre ela ao mesmo tempo que não parecia ser, mas ela entrou em colapso aparentemente comprovando cada peso inserido naquelas letras manchadas, dizendo que ela nunca queria tê-la tido como filha. Ela saiu completamente transtornada para o carro e andou em alta velocidade sem se importar com o que quer que estivesse à sua frente. E infelizmente a pessoa diante de seu declínio mental era ninguém menos do que a mãe de Takeru, que só teve tempo de olhar para a condutora desestabilizada. O carro a atingiu em cheio. O impacto foi forte o suficiente para a cena ter sido brutal com suas vísceras espalhadas pelo chão. Mas ainda nesse contexto, o mais assustador é que ela morreu exatamente na forma de uma letra N. Já no capítulo 5, conhecemos Hiroshi, que estava entediado demais em suas férias de verão, e foi nessa circunstância que ele acabou ouvindo falar de um aplicativo de voz que as pessoas usavam para conversar com estranhos. Hiroshi tinha a esperança de conhecer alguém interessante, mas todas as pessoas que falavam com ele eram apenas passageiras, e mesmo às vezes passando uma hora conversando, nada ia além de vez ou outra eles trocarem alguma rede social. Numa noite por volta de 1 da manhã, ele entrou no aplicativo e deu de cara com uma menina que ele ficou muito interessado. Hiroshi não queria deixar passar a oportunidade e deu a ela toda a sua atenção, mas ele nem precisou se esforçar muito porque a menina também parecia animada para falar com ele. A conversa fluiu da melhor maneira possível. Eles falaram sobre seus hobbies, suas rotinas e ocupações. O papo estava tão bom que eles até mesmo mostraram seus rostos um para o outro e após alguns dias se conhecendo, ela perguntou se ele gostaria de ver o quarto dela. Hiroshi achou um pouco estranho, mas aceitou primeiramente mostrando o seu quarto. Eles conversaram sobre mais algumas coisas em comum, até que todo esse maravilhamento da parte dele encontrou um obstáculo quando ela mostrou seu quarto a ele. O quarto dela tinha um aquário enorme que realmente o deixou surpreso, mas o que o marcou foi o que aconteceu em seguida. Ela posicionou seu celular e ainda com aquele mesmo sorriso que não se desfazia, ela apanhou a foto de uma sala de aula. Hiroshi sentiu algo inquietante em tudo aquilo, mas mais ainda quando ela simplesmente jogou a foto dentro do aquário para alimentar os peixes. Ele já tinha visto o suficiente para simplesmente encerrar a chamada, mas ele decidiu ficar ali mais um pouco porque ele queria saber de algo. Ele perguntou mesmo com medo o que ela estava fazendo e, sorrindo, ela respondeu sem pestanejar que estava os alimentando. Quando ele quis saber o porquê dela ter feito isso com uma foto, ela sorriu de maneira assustadora e disse que fez aquilo para se lembrar novamente da sensação. A chamada foi encerrada após isso e Hiroshi nunca mais voltou a falar com ela porque ela tinha desaparecido. Ele não sabia o que aquela foto significava, mas ela era a foto da turma massacrada e aquela menina era simplesmente Inari, a pessoa que naquele mesmo dia sombrio chamou seu deus para a sala de aula. O mangá ainda dá algumas voltas em outros núcleos. Em alguns, ele apresenta personagens envolvidos com N, mas não faz ligação com capítulos anteriores e nem posteriores. E isso talvez aconteça porque essa história ainda está em andamento. Mas ainda que isso não chegue a rolar, não faz tanta diferença porque parte dessa premissa é mostrar o quanto as pessoas estão sendo afetadas independentemente delas virem a se encontrar ou não. Só que no capítulo 10, o mangá nos entrega mais uma ligação entre capítulos. A personagem Nao, que gostava de estudar enquanto deixava ligada a live de um streamer que também estava estudando, acabou se deparando um dia com um comentário muito esquisito vindo de um usuário cujo nome era nada menos do que a letra N. Nao sabia que hora ou outra aparecia alguém querendo encher o saco contando idiotices só para provocar, mas o estranho é que isso geralmente acontecia com pessoas com um número de inscritos bem maior, e aquele streamer era o seu favorito justamente porque ele era muito pequeno em termos de números, porque isso a deixava com uma sensação de proximidade com ele. Os comentários eram diretos e diziam para o streamer deixar as lacunas abertas, nada mais que isso. As pessoas que o acompanhavam até tentavam confrontá-lo dizendo que ele estava atrapalhando os estudos, mas nada mudava. E Nao começou a perceber que o streamer estava se deixando ser afetado demais e de uma pessoa alegre ele passou a ser alguém assustado, como se estivesse controlando o pânico que ele estava sentindo.
Nao viu que a reação dele com o passar do tempo estava ficando ainda mais visível com o quanto ele estava se deixando levar. Mas isso de fato só se concretizou em sua mente quando um dia, ao abrir a live, ela o viu tapando com fita todas as brechas de suas portas e janelas. Essa cena bizarra de ver aquela pessoa parecendo estar possuída lhe gelou a espinha, porque além de fazer isso, ele continuava repetindo para si mesmo que precisava fechar todas as lacunas. Nao ficou assustada porque a atmosfera em torno daquilo tinha passado dos limites e ela começou a sentir que alguma coisa muito ruim também estava indo até ela, e por esse motivo ela decidiu parar de acompanhá-lo. As coisas voltaram ao normal após isso, mas a curiosidade de saber o que tinha acontecido com ele foi maior e ela viu que tinha apenas um vídeo postado na conta dele. Quando ela o acessou, ela se deparou mais uma vez com aquele quarto escuro cheio de fitas, mas diferente da última vez, ele vinha acompanhado de uma voz que parecia estar sendo espremida. A voz pedia desculpas por não ter conseguido impedir a coisa de entrar pelas brechas e imediatamente a janela do quarto de Nao que ela tinha fechado se abriu. 2 capítulos depois, um homem chamado Taiga, que costumava passar numa loja de conveniência todas as manhãs, foi surpreendido por Nao, que estava acenando para ele de sua janela. Mas ele não fazia ideia de quem ela era, o que fez pensar que talvez ela estivesse fazendo isso para outra pessoa, ou quem sabe tudo não estava passando de sua imaginação agindo. Mas quando ele olhou com mais atenção, Nao sorriu ainda mais receptiva. Taiga não sentiu nenhuma malícia vindo de Nao. Era como se ela estivesse apenas sendo educada e isso o deixou contente. No dia seguinte, lá estava ela novamente e no dia após esse também. Taiga se sentiu confortável o suficiente para retribuir o aceno de mão e aquele pequeno detalhe se tornou parte de sua vida. Até o dia em que ele se deparou com a janela fechada. Ele não sabia nada sobre Nao e tudo que ele podia contar era que ela estivesse ali no dia seguinte, mas a janela permaneceu inalterada. Uma semana depois, ele viu que as cortinas estavam abertas e ficou animado para vê-la novamente. Ele focou um pouco e percebeu que ela estava ali, mas algo estava diferente de antes. Ela não estava olhando em seus olhos e tampouco sorrindo, apenas o encarava sem expressão alguma. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o movimento de seu corpo, porque de algum jeito e por algum motivo, ela estava se movendo lentamente para a esquerda e para a direita, como se ela fosse o pêndulo de um relógio. Taiga não podia confirmar nada, mas ele pensou na possibilidade de algo ruim estar acontecendo e por isso, mesmo sem ter trocado palavra alguma com ela, ele saiu correndo para ajudá-la. Mas assim que ele entrou em sua casa, ele viu que ela tinha dado fim em sua própria vida. Terrivelmente assustado, Taiga saiu correndo e acabou caindo ao tropeçar nos degraus, e foi nesse momento que ele ouviu as mesmas palavras que atormentaram o streamer e Nao para eles abrirem as brechas. Agora, ele também tinha sido marcado pelo N. Essas são apenas algumas das histórias que compõem N, um mangá de 15 capítulos que estávamos pensando em trazer para o canal há alguns meses. Mas como essa história ainda está em andamento e não há previsão para o lançamento de mais capítulos, pensamos em esperar até que os outros fossem lançados, mas infelizmente até o momento desse vídeo, o número continua o mesmo. De qualquer forma, mesmo incompleto, o mangá tem uma história que particularmente achamos muito boa por conta de sua atmosfera de culto e paranoia e da sensação de que você está acompanhando alguns crossovers por conta das diversas histórias paralelas que vão se cruzando. Como ainda não está finalizado, parte dos eventos são difíceis de explicar, tanto por estarem fora de ordem na linha do tempo, quanto por nem todos os personagens contribuírem de alguma forma com a história um do outro. Mas existe um personagem em questão que é basicamente o fio condutor de tudo, e esse personagem é Akira. Akira é nada menos do que o criador da ideia por trás de N. Ele costumava ser uma criança isolada que acabou mergulhando de cabeça em histórias sobre seitas e religiões. Mas o seu interesse transformado em obsessão o levou a querer se tornar uma pessoa com síndrome de grandiosidade porque ele achava que dessa forma sua vida seria melhor e ele ia enfim conseguir se ver como alguém tão diferente de quem costumava maltratá-lo. O problema é que a única coisa que ele tinha era intenção e tempo livre para criar mandamentos e mensagens subliminares que, com muita sorte, seria abraçado por outras pessoas minimamente como ele. No entanto, para sua surpresa, um dia quando estava assistindo televisão, ele viu uma matéria que falava exatamente sobre N. Akira jamais conseguiria explicar com exatidão como esse seu objetivo oculto tinha se concretizado, mas ele simplesmente jogou tudo isso nas mãos de seus prováveis seguidores anônimos, que haviam espalhado sua mensagem e colocado o templo no local onde Takashi e seus amigos se depararam com aquela família no estacionamento do cemitério.
Ele foi exatamente para esse estacionamento e acabou vendo que já havia uma pessoa investigando. E esse alguém era Haruto, que queria ganhar uns trocados escrevendo alguns artigos sobre aquele caso. Mas quando Akira percebeu o desinteresse dele porque Haruto também tinha lhe dito que tudo aquilo era bobagem, ele simplesmente o matou e fez parecer que ele tinha dado cabo de si mesmo porque isso também ajudaria a alimentar ainda mais os rumores. Akira passou a ir em todos os lugares que tinham relação com N para de alguma forma sempre deixar aquele assunto vivo. E esse detalhe é muito importante para a história porque o mangá nos entrega a seguinte questão: seria N apenas eventos relacionados a pessoas que se deixaram levar e estão cometendo crimes ao manipularem os outros para enlouquecerem? Ou existe algo de sobrenatural por trás de tudo? Takeru, por exemplo, passa a dedicar sua vida para desmascarar o culto por trás de N, porque ele não quer acreditar que sua mãe, que tinha sido morta por Miyuki ao ser atropelada, tenha sido vítima dessa seita, porque ele acha essa uma ideia absurda demais, porque ele a desumaniza completamente. Há um momento bem simples que reforça essa ideia de que as pessoas estão se deixando levar por uma seita que não existe, atribuindo tudo o que lhes acontece ao seu redor para dar sentido a N, porque no fundo, alguns ainda queriam se ver fazendo parte de algo maior. Um dia depois de um banho, Takeru fechou a torneira e viu minutos depois que a água estava escorrendo por sua casa indo até a sua direção. Ele refletiu sobre como ele podia ter se deixado levar a pensar que aquilo era obra de N, quando na verdade tinha sido algo trivial demais para sequer ser considerado. Outro personagem que tinha passado a investigar o que aconteceu com seus amigos foi Takashi, que estava achando muito estranho o fato de os anos terem se passado e nada relacionado a N ter acontecido novamente com ele. Mas ele sentia que alguma coisa estava rolando nas sombras, e é justamente ele que encerra o final dessa história nos prometendo explicar tudo por trás do que vimos nos capítulos. No entanto, na mesma medida que o mangá associa esses mistérios tendo uma resposta mais lógica, como quando Miyuki surtou ao ler a suposta carta de sua filha, porque essa foi uma forma fácil de quebrar ainda mais a sua mente, ele também nos entrega uma pitada de sobrenatural quando apresenta Inari, seu deus. Por mais que a imagem do ser que apareceu na sala de aula não chegue a ser de fato uma criatura, e sim a forma como Inari o vê, nada explica a letra N se formando sozinha no quadro antes de sua aparição. O que nos leva a pensar que, embora N não tenha sido criada com esse intuito, essa forma-pensamento ganhou vida e perdeu o controle. As pessoas agiam em torno de N fazendo coisas isoladas que hora ou outra acabavam se cruzando e se tornando algo maior. E não é para menos que os capítulos envolvendo Nao falem exatamente sobre deixar as lacunas abertas, porque é dessa forma que as pessoas são manipuladas e passam a enxergar aquilo que não existe. Mas claro, tudo também pode estar associado ao paranormal. Existe ainda muita coisa que esperamos que seja respondida porque achamos o mangá bem legal, e esse tipo de horror que fala sobre essa necessidade das pessoas acreditarem que não estão sozinhas no absurdo, quando tudo pode ser simplesmente o acaso, é interessante justamente porque se esse não for o caso, já vai ser tarde demais para impedir essa entidade misteriosa que está apenas esperando por uma brecha. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.